Pois bem, agora vamos ao item 3 do material didático, Tirídates III. Bom, como o cristianismo está dividido, uma igreja verdadeira e uma igreja corrompida, eu vou contar a história para vocês agora de um rei, o rei da Armênia, que ele se converteu. Mas ele se converteu em um cristianismo pagão. Olha só a história. Então, ainda no ano 303 da era cristã, Tirídates, rei da Armênia, converteu-se e foi batizado. Tirídates ordenou que o seu mentor, conhecido como Gregório, o Iluminador, convertesse toda a nação. Vocês vejam já o princípio. É praticamente o que vai acontecer com Constantino. Eu estou mostrando para vocês que aquela mudança de Constantino, ela foi a mudança mais ampla. Mas mostrei para vocês que a Igreja de Roma já estava aliada com o imperador Aureliano, tá bom? E agora vai surgir outra conversão, que vai ser uma conversão obedecendo ordem do imperador. Esse Constantino, essa conversão não funciona, esse padrão não funciona. Conversão tem que ser por livre-arbítrio, tá bom? Não pode ser determinada a conversão, isso não existe. O comentário prossegue. O resultado foram sacerdotes pagãos sendo introduzidos nesse cristianismo que eu coloquei aí entre aspas. Pois bem, então veja, coloquei um texto aí do historiador Justo Gonzalez, uma história ilustrada do cristianismo, é um protestante, mas ele nos traz informações interessantes. Ele diz: logo surgiu um movimento de conversão em massa, durante o qual boa parte do povo abraçou a fé cristã. Este movimento chegou a tal ponto que muitos sacerdotes pagãos ou seus filhos também se converteram. Esses sacerdotes logo receberam as ordens cristãs, e assim surgiu na Armênia o fenômeno de que o sacerdócio cristão se tornou hereditário, como o pagão tinha sido. A mesma coisa se deu com a liderança da igreja, que passou de Gregório para seus descendentes. Então, olha, já foi uma igreja convertida porque o rei determinou. E se o rei determinou, aqueles sacerdotes pagãos, eles entraram para essa igreja e já começaram a fazer parte das ordens cristãs, ou seja, do ministério. É uma conversão que nós desconfiamos. E o homem não podia entrar logo para a ordem cristã. Ele tinha que ficar, se ele se converteu de fato, passar por um período de treinamento, né? Mas, na verdade, ele está seguindo esse padrão da igreja pagã de Roma. Ela já era pagã nesse ano 303, antes de Constantino. Constantino vai implantar o culto aos mortos, para se tornar pagã em definitiva, tá bom? Em definitiva. Mas já tinha doutrinas pagãs. A doutrina que vigorava em Roma, por exemplo, a doutrina da apocatástase, dizendo que no final todas as almas vão se salvar, até a alma do diabo, isso é doutrina pagã, isso era doutrina grega. O filósofo Platão defendia isso. Então, isso é heresia. Já era uma igreja pagã, dentre outras heresias. O comentário prossegue. Naturalmente, no princípio, o historiador Justo Gonzalez está dizendo, esta conversão em massa deixou muito a desejar, mas é claro, isso é um historiador protestante, como eu disse para vocês. Porém, pouco a pouco, a fé cristã foi se arraigando nas massas.
Por que pouco a pouco? Porque essa igreja de Roma, ela já era pagã. Ela vai tolerar o culto aos mortos. Era tudo que os pagãos queriam. Então, tolerar culto aos mortos nas antigas divindades ou nessas novas divindades, para eles, tá bom? Os próprios bárbaros também, quando estiverem passando por essa conversão, entre aspas, eles também vão aceitar o catolicismo. Por quê? Porque eles antes praticavam culto aos mortos, invocavam os seus parentes, tal, para lhes ajudar ou beneficiá-los, né? E agora, na Igreja Católica Romana, eles vão fazer a mesma coisa. No caso, a princípio, nessa igreja da Armênia. Tá bom? Bom, o comentário prossegue, a citação desse historiador, ele diz: no século V, o patriarca Sajak pediu ao erudito Mesrop que traduzisse a Bíblia para o armênio. Isto era muito difícil, pois o armênio não era uma língua escrita, ou seja, eles ainda não tinham escrita. O cristianismo, irmãos, ele vai trazer um benefício muito grande para a humanidade. Mesmo igrejas pagãs como essas, nesse período, a Bíblia ela já existia. A Igreja Católica de Roma vai fazer alteração nela, vai incluir os livros apócrifos. Nesse período não tinha ainda o uso de livros apócrifos, né? Oficialmente falando. Mas então, quando a Igreja Católica Romana for obrigada a fazer reprodução da Bíblia, ela vai trazer um benefício, porque muitos desses povos, como os armênios, os ingleses mesmo, né, os bárbaros em geral, eles não tinham escrita. Então, eles precisavam que fosse organizado um alfabeto para eles, para identificar a língua deles, e agora, com o texto da Bíblia, ensinar a Bíblia para eles. Então, mesmo esse padrão romano, alexandrino, vou chamar assim, que já era um padrão pagão, ele vai ser um benefício, porque isso já lá no século V, lembre-se, o século V é do ano 401 ao ano 500. A Igreja Católica já está totalmente pagã. Então, essa igreja que vai seguir esse paganismo, mas vai fazer esse trabalho de tradução da Bíblia, que será um trabalho positivo. Bom, coloquei aí para vocês também, ainda desse autor Justo Gonzalez, em que ele diz o seguinte: embora definida ao longo dos séculos como monófita, a Igreja Apostólica Armênia considerou essa doutrina herética, preferindo, em vez disso, considerar a natureza de Cristo como sendo única. Mas o fruto da união da natureza humana e divina, monofisitismo, por outro lado, uma teoria desenvolvida no século V pelo monge bizantino Eutíclides e condenada pelo Concílio de Calcedônia, nega a natureza dual, divina e humana de Cristo, reconhecendo nele apenas a natureza divina. Bom, o que até os católicos romanos e protestantes pregam até hoje, irmãos? Eles pregam que a natureza humana e divina se fundiram de uma maneira que surgiu uma natureza só. Eles pregam isso fundamentado na heresia de Orígenes, que defendia isso. De onde ele tirou isso? Não foi da Bíblia, porque a Bíblia em nenhum momento me diz isso. Então, nós não vamos além do que está escrito. Mas Orígenes, desenvolveu essa heresia porque ele queria defender que Deus morreu na cruz. Então, por isso ele defendia que não existe, não pode, como eu digo, como você diz, que o homem morreu na cruz. Nós não pregamos que Deus morreu na cruz. Não somos loucos, nem hereges, tá bom? Mas os católicos romanos desenvolveram isso. Então, por isso, eles dizem que no final ficou uma natureza só, a natureza divina. E não é verdade, tá bom? O homem morreu e o homem ressuscitou. Então, Jesus Cristo hoje, ele não é só divino.
ele tem a natureza humana eterna. Porque ele é chamado de a primícia dos que dormem? Porque dos homens que morreram em Cristo, ou que morreram no Antigo Testamento na fé da vinda do Messias, todas essas pessoas aguardam a ressurreição quando elas receberão um corpo incorruptível, que Jesus já recebeu. Então Jesus é um homem que morreu na cruz, ressuscitou e recebeu um corpo incorruptível e eterno. Então ele continua sendo homem, só que agora num corpo eterno, incorruptível. Ou seja, eles seguiram a heresia padrão de Roma, que era padrão de Alexandria, gerada por Orígenes. No século V, desculpe, irmãos. Eu vou ler de novo, eu coloquei no livro repetido, mas eu vou ler de novo, né? No século V, o patriarca Sajac pediu ao erudito Meshop que traduzisse a Bíblia para o armênio. Isso foi muito difícil, pois o armênio não era uma língua escrita. Não? E prossigo. Por isso, a primeira coisa que Meshop teve que fazer foi elaborar um método para escrever seu idioma, ou seja, organizar um calendário, né? Tá bom? Desculpe, organizar um alfabeto. Ele teve que fazer isso, organizar um alfabeto, porque eles não tinham alfabeto. Nesse período, os bárbaros não têm alfabeto. Ok? O comentário prossegue. Depois, com a ajuda de Sajac e de vários discípulos, traduziu a Bíblia, primeiro do siríaco e depois do grego. Além disto, Meshop e seus discípulos se puseram a produzir todo um corpo de literatura. Por que eu coloquei isso aqui para ilustrar vocês? Vocês vejam, os bárbaros, como eles eram chamados? Nós chamamos eles de bárbaros. Que eram os gregos, chamavam eles de bárbaros, ou de celtas. Os romanos chamavam eles de bárbaros ou de galeses. E como eles se chamavam? Isso até se perdeu na história, porque eles não tinham escrita, então eles não tinham história. E agora, esse corpo de literatura significa que ele vai começar a escrever a história, né, da Armênia. Ou seja, a partir dos anos 400, 500, né? Graças à tradução da Bíblia. O comentário prossegue. Essa literatura foi um dos elementos que mais contribuiu para o desenvolvimento do espírito nacional dos armênios, até então divididos em diversos clãs rivais. Ou seja, eram apenas aldeias, né? Bárbaros que se reuniam nos seus clãs ou famílias, né, como era chamado, e eles não tinham história, não tinham uma escrita, mas agora você pode dizer, por exemplo, no dia da Bíblia, você pode dizer que a Bíblia, mesmo tendo sido traduzida por católicos, que não tinha como eles não traduzirem, depois eles vão dar um jeito de parar de traduzir a Bíblia. Vão impedir que o povo receba a Bíblia nas mãos. Mas nesse período eles ainda não têm esse poder. Você veja, mesmo esse evangelho corrompido de Roma e de Alexandria está chegando na Armênia, tá bom? E nesse período a Igreja Católica Romana ainda nem existe. Existe a Igreja de Roma corrompida. Nós estamos no ano 313. Mas a Igreja Católica Romana ela vai surgir com Constantino. Aí vai colocar 325, 312, 313, quando ele diz se converter, né? O comentário prossegue. A Igreja da Armênia adotou as celebrações pagãs como o Tiar Darak, que era adoração ao fogo,
e o Vartavar, associado à adoração da água. Esse paganismo, que existia há séculos na Armênia, foi adotado como se fossem cristãos, mas na verdade era um puro paganismo. Bom, por que isso é importante? Esse missionário, né, da Armênia, ele havia estudado com quem? Ele havia estudado em Alexandria, havia estudado com Roma. Então, quando ele vai implantar essa igreja na Armênia, já é uma igreja pagã. Tanto que, como mostrei para vocês, os sacerdotes pagãos, né, eles tiveram que entrar para esse cristianismo, né? Então, quando eles entram, com o tempo, eles vão começar a colocar o culto pagão como essa adoração ao fogo e à água. Isso nós temos que vigiar, irmãos, porque esse mesmo falso cristianismo, ele continua hoje na Igreja Católica, na Igreja Luterana, na Igreja Anglicana, também na Igreja Presbiteriana e Metodista, são todos herdeiros dessas igrejas. Não diga que você é herdeiro desse paganismo, não faça isso, porque você vai estar trazendo um mal sobre você, porque são falsas igrejas. Tá bom? O cristianismo ele não aceita mistura com paganismo. Nunca aceitaremos.